Fala pessoal, tudo bem? Então, o tema de hoje é coragem, né? Seguindo as perguntas da semana passada. E esse tema surgiu, veio em duas formas, né? Porque como eu abri aquele esquema de me pergunte qualquer coisa, a pessoa falou assim, não, como que você teve coragem de fazer isso? E depois perguntou, e me fala um pouco mais sobre coragem, é só um pensamento? Então, para falar de coragem, eu preciso falar de medo, né? E aí medo é interessante, porque medo é uma experiência, né? É um pensamento, ele é criado internamente. A gente pode colocar 20 pessoas na mesma situação, algumas vão vão sentir medo, outras não, né? Não é uma garantia, não é o evento que cria o medo. A experiência de medo é criada internamente pela pessoa. Então a gente entra nessa primeira parte da coragem, né? Então, se eu for para a coragem existir, tem que ter um medo, né? Agora, olha que interessante. Às vezes a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa e a gente acha ela corajosa. Isso já deve ter acontecido com vocês. Você vai perguntar para a pessoa, como que você teve coragem de fazer isso? E a pessoa vira e fala assim, que coragem? Eu nem pensei, eu fui lá e fiz. Foi uma coisa completamente natural, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm muito medo de falar em público. E aí elas veem alguém falando em público e falam, nossa, que pessoa corajosa. Aí vai conversar com a pessoa que está falando em público, ela vai assim, não, que coragem, nada. Eu subi, falei no palco e desci, não teve nada. Não teve aquele pensamento, não teve aquela experiência de medo. E aí que eu falo que aí não é uma coragem, né? A pessoa é destemida, ela é ausente de medo, né? E que eu acho, na verdade, bem mais legal do que esse corajoso, né? Você nem tem a experiência de medo, você vai lá e faz, e às vezes são coisas que as pessoas teriam medo pra caramba de fazer. E aí a gente entra na coragem mesmo, né? Agora, se a gente olhar para a coragem, eu não sei se a coragem é uma necessidade. Na verdade, eu diria que não, né? Eu nunca refleti mais a fundo sobre isso, mas eu diria que a coragem nunca é uma necessidade. Normalmente, quando você pega pessoas em situações de perigo e coisas assim, elas são destemidas. O medo não aparece, elas simplesmente fazem aquilo que é óbvio para fazer. Elas podem estar com medo nem nada, mas para ter as ações que elas estão tendo e tudo mais, elas estão simplesmente fazendo aquelas ações, fazendo aquelas coisas, né? Então, como é que a gente fica mais destemido, então, né? Já que, pelo menos na minha opinião, é o mais legal do que a coragem. Para ser destemido, basta a gente refletir e perceber, explorar aquilo que a gente tem medo e perceber que o medo é gerado internamente. Quanto mais a gente começa a perceber isso, quanto mais a gente começa a se ligar nesse fato, mais o medo vai sumindo e a gente vai fazendo as coisas naturalmente, né? Ou, até isso sumir, mesmo sentindo medo, eu vendo que aquilo está sendo gerado internamente, aí sim é mais fácil ser corajoso, vamos dizer, né? Porque por mais que a experiência de medo seja real e tudo mais, se eu tenho um pouco dessa reflexão que isso é interno, aí a minha coragem não precisa ser tão grande, porque eu não estou indo enfrentar a morte, eu estou só indo enfrentar um pensamento, tá? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Dê uma olhada no programa novo que a gente está lançando, chamado Work the Flow, tá? Que no vídeo de ontem eu falei sobre Flow. E esse programa é para a gente fluir e para dar suporte para as pessoas que querem atingir alguma coisa, né? Um programa de um mês e é um grupo pequeno e é com suporte diário. A gente tem uma mini imersão no começo, tem alguns calls semanais e a gente acompanha as pessoas também diariamente para criar e fazer e viver uma vida de mais flow, tá? Então espero que tenham curtido. Como sempre, comentários, dúvidas, perguntas, é só mandar que a gente responde. Abração!